Olá galera, tudo bem? Vamos para mais uma pequena aula, videoaula, né, de sociologia, cujo tema será Fordismo e Taylorismo, tá? Galera do segundo ano a gente está tratando sobre trabalho, né? O sistema Fordista foi criado por Henry Ford, né? E por que ele é muito falado? Porque ele é o início do que ele na verdade é o início do que a gente vive hoje. O sistema é uma sociedade de consumo. Mas por quê? Porque a produção do Fordismo é uma produção em série, né? E essas mudanças foram introduzidas no chão de fábrica por Henry Ford, por isso Fordismo, tá? Isso quando? 1914, tá? Ele era dono de uma fábrica de automóveis, né, da Ford. Mas por que o nome pegou? Porque ele trouxe uma ideia nova que possibilitou a produção em série, no caso dos carros, mas que depois se alastrou por todos os tipos de produção do sistema capitalista, tá? Então, o Fordismo, o que é o Fordismo propriamente dito? A especialização do operário num determinado tipo específico de atividade. Então, o operário vai para a fábrica e ele vai aparafusar um item do processo produtivo do veículo, no caso, mas que vai servir depois para todos os outros processos produtivos, tá? E aí, o que o operário faz o dia inteiro? Ele fica parafusando o parafuso ali. Não é isso? Parafusando é o parafuso, né? E aí, ele fica completamente deslocado do processo produtivo total, ele faz uma única parte desse processo produtivo. A mecanização dessas fábricas, a automação, né? O que é isso? A introdução de máquinas e depois da tecnologia, a posteriori, mais para frente, vai criando uma alienação maior desse operário frente ao processo todo produtivo. Beleza? Então, uma das características do Fordismo é o aumento da produtividade com o uso racional das horas trabalhadas. O que é o uso racional? O uso da razão. Então, o operário fica durante um número X de horas parafusando um exemplo que eu estou criando aqui só para ficar fácil o entendimento, tá? Um determinado item da produção geral, ele não sabe fazer mais nada além disso, e esse processo aliena esse operário do processo inteiro de produção, tá? Esse processo ele disseminou e atingiu vários setores produtivos e industriais. Depois, por que a gente tem sempre a expressão Fordismo-Taylorismo? Porque Frederick Taylor, lançou um livro de administração, princípios de administração científica, em que a base desse livro foram as mudanças propostas e implantadas e implementadas por Ford no processo fordista, tá? Por isso, então, tem sempre essa ideia Fordismo e Taylorismo, tá? Então, a linha de montagem ela era toda, como que eu posso explicar aqui? Ela era toda fragmentada na visão do conhecimento do trabalhador, tá? Ela era toda fragmentada, o trabalhador participava de uma parte do processo, geralmente operando máquinas, e essa produção viabilizou uma quantidade imensa, uma quantidade maior de produtos para serem vendidos. Por isso que a gente diz que a sociedade consumista ela se inicia lá nesse processo fordista, tá? Mas é interessante porque, como nada é simples na vida, né? E na análise da sociedade também não, a gente sempre pensa no sistema fordista-taylorista, a gente associa ao sistema capitalista. Sim, total, a base do sistema capitalista está aí, que é a sociedade em consumo, mas ele também foi adaptado e utilizado na União Soviética de Lenin, tá? E a União Soviética de Lenin, todo mundo sabe, era um sistema político e econômico socialista, tá? Então, o Lenin,
ele aconselhou a utilização desse modelo como alternativa na produção industrial da União Soviética. Claro que ele é completamente um modelo capitalista, tá? Mas é porque nesse mundo que a gente vive hoje, que as pessoas pouco estudam mesmo e muito mais se informam, os conhecimentos ficam defasados e os conhecimentos ficam soltos. Na verdade não são conhecimentos, são informações. Então isso também foi aconselhado na União Soviética como uma alternativa de produção. Mas óbvio que sempre que a gente fala sobre isso, a gente está falando da base da sociedade de consumo, que é completamente atrelada ao sistema capitalista, tá bom? Mais pra frente eu vou complementar esse assunto falando sobre como que sociologicamente a interferência dos pais da sociologia, como que Durkheim, no caso, que fala sobre consciência coletiva, né, que fala sobre a sociedade que tem a sua característica de coesão, né, e de coerção também do indivíduo frente às normas sociais, como que isso sociologicamente está completamente atrelado à ideia, à estrutura, teoria sociológica durkheimiana, de Durkheim, tá bom? Então vou fazer isso no próximo vídeo, porque senão são muitas informações num vídeo só, tá ok? Mas o iniciozinho dessa abordagem de Fordismo e Taylorismo, a gente vai se iniciou aqui agora, e eu vou só complementar com a visão de Durkheim pra gente pegar a base do pensamento de Durkheim. Já tô até me adiantando, né? Eu sofro de ansiedade na hora de lecionar, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então por hoje é só.